Todo dia 15 de novembro comemoramos o Dia da Proclamação da República do Brasil, fato ocorrido em 1889, que pôs fim ao Império do Brasil. Marechal Deodoro proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Isso todo mundo já sabe, mas você sabia que a proclamação da República foi um golpe? Ou que Deodoro nem era assim a favor da República? Pelo contrário, ele era super amigo do imperador. E outro, o que aconteceu com a família do imperador? O que aconteceu com Dom Pedro e sua família depois da proclamação? Neste vídeo eu separei 9 fatos curiosos históricos sobre essa data, de 15 de novembro. Este é o Ninguém Me Disse, o seu canal de curiosidades e histórias. Eu sou o Neto, e se você gostar do vídeo, se inscreva e deixa o like. E também comente se gostar de alguma coisa e se tiver alguma sugestão de melhor. Eu tô começando agora e toda sugestão é bem-vinda. Ocorrido na Praça da Proclamação, a atual Praça da República no Rio de Janeiro, um grupo de militares do Exército Brasileiro, inflamado pelos ideais republicanos da época e a pressão de elites revoltadas com atitudes do Império, e sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, destituíram o imperador e instituiu a República Brasileira, assumindo o poder. Houve um atentado meses antes contra a vida do imperador. No dia 15 de julho de 1889, Adriano Augusto, um republicano português, disparou várias vezes contra Pedro II, mas nenhum tiro o atingiu. O caso foi abafado na época, para que não encorajasse outros ataques. A princesa Isabel era considerada inadequada para ser a próxima imperatriz. Primeiro, por ser mulher naquela época. Segundo, por seu marido ser francês. Diziam que o governo teria muita influência estrangeira. Outro motivo é que a igreja também teria muita influência sobre ela, já que Isabel era bastante religiosa. Ainda um outro fato, talvez o mais forte para a época. Princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea em 1888, um ano antes. Isso havia revoltado muito ex-donos de escravos. Eles diziam que Princesa Isabel era piedosa demais e que não tinha pulso firme o suficiente para governar o país. Os militares também desejavam mais participação na política, principalmente após a Guerra do Paraguai, que havia ocorrido menos de 20 anos antes. O exército desenvolveu uma sensação de defensores da pátria, a identidade nacional, e que por isso precisavam de mais espaço na política do império. Como os dirigentes eram todos civis, foram criados empecilhos para que os militares participassem da vida política, como a proibição do voto de soldados em 1881 e a proibição de que membros das Forças Armadas dessem suas opiniões em jornais. Essas censuras fizeram com que o alto escalão do exército começasse a se organizar com políticos republicanos e a elite revoltada da época. A primeira vez em que se falou de proclamação da República foi quase 200 anos antes. Um militar e político pernambucano da cidade de Olinda, Bernardo Vieira de Melo, no dia 10 de novembro de 1710, lançou a ideia de uma república brasileira, principalmente por estar insatisfeito com a exploração abusiva dos portugueses na época. Mas é claro que naquela época a sua ideia foi amplamente rejeitada pela Câmara, pois nem independente o Brasil era ainda. O proclamador da República era um monarquista. Exatamente, Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal de Dom Pedro II e também um monarquista. Sua adesão ao golpe se deu apenas 4 dias antes, quando republicanos criaram um falso rumor, ou fake news, como dizem hoje, a respeito de sua prisão e do desmanche do exército. Outro fator que pesou em sua decisão foi que, na manhã de 15 de novembro, o imperador Dom Pedro nomeou Gaspar Silvério, seu eterno inimigo, como novo primeiro-ministro. Deodoro, então, decidiu apoiar o golpe. Ele foi escolhido para ser o líder do movimento, pois havia sido herói na Guerra do Paraguai, e também porque tinha uma liderança bastante carismática. A proclamação da República foi basicamente sem sangue. Marechal Deodoro foi chamado para o golpe durante a noite, enquanto passava mal. Ele se levantou e foi até o Ministério da Guerra. Ao passar pelo portão, acenou e deu a ordem para que as tropas se perfilassem. O hino nacional foi tocado e estava assim proclamada a República. Não houve derramamento de sangue, exceto o ministro da Marinha, José da Costa Azevedo, que reagiu ao golpe e foi ferido.
Após o ato da proclamação, ninguém tinha coragem de levar a notícia ao imperador, que estava em seu palácio na cidade de Petrópolis. Foi então que, no meio da noite, o major Solon Ribeiro ficou encarregado de levar a notícia. Ele acordou Dom Pedro e deu a notícia. Por medo de que ocorressem manifestações a favor do império, os líderes da revolta pediram para que Pedro e sua família fossem embora naquela mesma noite. Ao saber de tudo, a imperatriz Teresa Cristina chorou. A princesa Isabel ficou muda e o imperador desabafou. Estão todos loucos. Dois dias depois, no dia 17 de novembro, pouco antes de viajar, Dom Pedro II escreveu uma carta emocionante à nação. Na carta, se despedia do povo brasileiro. Cedendo ao império das circunstâncias, resolvo partir com toda a minha família para a Europa amanhã, deixando esta pátria de nós estremecido, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante quase meio século, em qual desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, eu, com toda a minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo votos por sua prosperidade e grandeza. Ao embarcar no navio, o imperador recebeu uma carta de seu sobrinho, Dom Carlos, rei de Portugal, colocando à sua disposição um dos seus palácios em Lisboa. Dom Pedro agradeceu, porém não aceitou a oferta. Dia 5 de dezembro de 1889, 20 dias após o golpe, o navio Alagoas chegou a Lisboa. Pedro II, agora deposto do cargo, preferiu se hospedar com a imperatriz em um hotel na cidade do Porto. 23 dias depois, Teresa morreu. Dom Pedro, então, se mudou para Paris, onde viveu seus últimos anos em hotéis. No dia 5 de dezembro de 1891, uma pneumonia tirou sua vida. Ele morreu deitado sobre um travesseiro que ele havia enchido com terra brasileira. Em 1922, o corpo do imperador foi trazido de volta para o Brasil e, anos mais tarde, os corpos do restante da família imperial. Hoje, todos descansam no Mausoléu Imperial, na Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, terra que o imperador tanto amava. A história da República é muito interessante, só que a gente não tem muito acesso a ela. Se você gosta de vídeos como esse, de curiosidades, histórias, eu digo mais uma vez, se inscreva no canal. E de novo eu peço, comente o que você quer ver. Eu estou começando agora, então qualquer sugestão eu vou olhar. Muito obrigado por assistir esse vídeo.